conhecimento da formação de hoje. Espero que vocês aproveitem. Videira quando quiser. Muito obrigado, Marília, e muito obrigado pelo convite, a ti e a toda a direção da SUP. Pronto, então, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Diogo Videira, eu comecei a debater em 2014 e estou atualmente reformado. Eu venci 2 tornados, inclusive o último, como a Marília disse, e a extensão, curiosamente. E pronto, também venci outros torneios, fui melhor orador, CA de uma série de torneios que não vale a pena referir. Participei também numa série de torneios internacionais, inclusive em 3 europeus e um mundial. Pronto, então eu sei que a formação vai ser gravada, espero que possa continuar a ser um recurso útil e também para todas as pessoas que não estão aqui. Pronto, é possível, eu tenho de avisar à partida que eu possa ser interrompido, seja por uma cadela a ladrar, que está aqui ao pé de mim, ou pelo Luís, o meu bebé. Portanto, espero que me possam perdoar a pausa se tiver de parar, espero que não seja por muito tempo. Pronto, então, a formação de hoje vai ser sobre extensões. Eu tentei preparar a formação no nível intermédio, ou seja, que será útil à partida para quem já fez tipo, alguns debates, mas também provavelmente para a maior parte dos oradores experientes em Portugal, acredito eu. Pronto, eu espero que vocês me participam. A formação corre sempre, é muito melhor, é muito mais interessante se for participada, e espero que consigam fazer questões. E eu, antes de começar a formação em si, eu gostava que vocês pudessem ligar microfones e me digam o que é que esperam, as vossas expectativas, o que é que esperam aprender desta formação, o que é que acham que pode ser interessante, e assim eu também tento integrar isso naquilo que preparei. No one has expectations. Eu tenho expectativas, eu não gostava de ser a primeira, mas eu vejo que nós temos quase que uma mania de acabar por fazer sempre extensões muito verticais. Então, eu espero bastante que essa formação consiga ampliar a nossa capacidade de enxergar novas maneiras de ler aquela moção e conseguir se diferenciar da primeira casa sem fazer o famoso backstabbing, não é? Fazer essa diferença, não só por adicionar argumentos. Ok, ótimo, boa questão. Boa questão. Mais expectativas? Ou mais dúvidas que tenham, podem perguntar já, senão depois fiquem à vontade para interromper durante o discurso. Mas acho que era mesmo útil, por exemplo, que a Maria me disse, eu já vou ter aqui uma nota, por exemplo, quando ia falar sobre conteúdo, forma de arranjar mais material. Ou seja, isso parece-me que é super importante, eu se calhar não ia dar tanto foco a isso, agora vou. Portanto, se tiverem outras questões que vos preocupem, este é o momento certo para as trazerem. Eu acho que uma questão que tenho, por exemplo, sim, essa parte das extensões horizontais também, mas caso nós só estejamos mesmo a conseguir fazer tipo, uma extensão vertical, como é que a conseguimos fazer tipo, mesmo boa e suficiente para ganhar para as primeiras casas? Ok. Ok, mais questões? Não é uma questão, mas só porque foi uma fala curiosa que me disseram num dos últimos debates regulares, que era superar a justiça de debate tem sido boa e difícil. Então, que era a malta do tipo, que é isso que a Inês falou, né? O quanto é que eu tenho que fazer para compensar por essa meia hora que eu tive a mais. Então, acho que é uma dificuldade geral que tem acontecido. Ok. Ok. Pronto. Mais alguma questão específica? Eu vou tentar dar um foco
grande nessa parte. Eu vou tentar não perder demasiado tempo nestas partes que vocês mencionaram. Eu vou tentar não perder demasiado tempo noutras coisas que se calhar possam não ser necessariamente tão interessantes. Hum. Ok, pronto. Então, antes de começar, e se não houver mais questões, eu acho que há duas coisas que eu devo fazer e que vou fazer já para vocês apontarem isso, que é sugerir formações de extensões de alguns dos melhores do mundo, ok? Portanto, eu tenho aqui duas, especificamente, que acho que são fundamentais, são das melhores formações de extensões que existem online, e são do Team Pulisic e do Tec Waitan, ok? Que são ambos, o Tec não é campeão do mundo, mas foi pelo menos duas vezes, duas vezes top 3 melhores jogadores do mundo. O Team foi melhor jogador do mundo e campeão do mundo. Ambos são ESL. E pronto, e são muito, muito bons. Sugiro que guardem os links e que vejam estas formações para mais à frente. São efetivamente muito boas e materiais em que eu me, obviamente, inspirei também para poder fazer esta formação, ok? Portanto, já fica e podem guardar. Pronto. Vai ficar aqui no chat até ao final da sessão. Pronto. Então, qual vai ser a estrutura mais ou menos para esta formação? Nós vamos falar de definições gerais, sabe, o que é uma extensão, aí fazer um bocadinho essa introdução e os objetivos. Vamos falar de prep time, vamos falar de durante o debate, vamos falar de discursos, e aqui vamos falar dos objetivos do discurso, da forma, do conteúdo e do tipo de extensões e como é que podemos também ter material suficiente. E depois vamos falar de meta e de comparação, que é provavelmente um dos temas mais importantes e que vai ajudar-vos a evoluir para um nível diferente, caso consigam entender aquilo que dizem. Mais uma razão para estarem à vontade, para perguntar e interromper aquilo que eu digo. É mais fácil interromperem do que guardarem as questões para fazer depois, ok? Fiquem perfeitamente à vontade, não afeta a qualidade da formação, eu espero que não afete. E vamos falar depois um bocadinho de refutação. Eu creio que vocês já tiveram uma formação sobre refutação, ou que vão ter. Marília, corrige-me se eu estiver errado, mais ou menos. Pronto, eu vou mencionar um pouco e também como integrar e como pôr dentro do discurso, mas não vou dar demasiado ênfase a essa parte. Pronto, então, definições gerais e começando o debate. Alguém tem alguma dúvida sobre a estrutura que queira colocar? Pronto. Nesse caso, vamos então avançar. Então, como já toda a gente sabe, estamos a ter por discurso, então tivemos adjuntos de cada lado. Ok. Ok, tiveram de refutação e tiveram primeiros ministros e líderes da oposição também, imagino eu, correto? Pronto. Pronto, eu vou mencionar e vou integrar como é que se aplica aqui, anyway. Pronto. Então, como já sabem, é o líder, desculpem, é a primeira pessoa a falar das segundas bancadas, seja tanto do governo como da oposição. Essa parte já sabem, já viram debates. Pronto, o objetivo principal de um líder da extensão é de trazer um contributo ao debate, ou seja, trazer um contributo que continue a linha que já foi trazida pela primeira casa, no entanto, que traga um material que é diferente daquilo que a primeira casa trouxe, ou seja, para poderem ganhar esse debate. O objetivo é, portanto, então, conseguirem trazer então esse material novo, mas ao mesmo tempo é não traírem aquilo que foi trazido pela primeira casa. Isto é não fazer knifing ou backstabbing, e basicamente significa que vocês não podem trazer material que seja contraditório com outras casas. O que é que isto implica? Isto implica normalmente não poderem trazer um modelo novo, não poderem trazer argumentos que assentem em premissas que provem outra equipa fundamentalmente errada. Há algumas coisas que vocês podem fazer, nomeadamente dizerem, ok, mesmo que o cenário desta equipa possa ser assim, nós vamos trazer tipo argumentos para explicar como é que num cenário diferente as coisas podem funcionar de outra forma. Caso vocês acreditem que o cenário trazido pela primeira casa não é provavelmente justo para vocês. Num outro cenário, em que seja, por exemplo, que a equipa tenha saído completamente da moção, primeiro, provavelmente, a primeira oposição já vai ter indicado, e vocês aí devem seguir, tipo, a ideia da primeira oposição, caso faça sentido esse contraditório que é apresentado pela primeira casa. Caso não tenha sido apresentado o contraditório pela primeira casa, há duas hipóteses. Ou
é fundamentalmente e brutalmente errado, o que é e não foi contestado pela primeira casa, que também está fundamentalmente e brutalmente errada na forma como está a interpretar a moção, e vocês têm a possibilidade de apresentar tipo, como é que deveria ter sido a moção, mas regra geral isto é extremamente raro, que os 4 primeiros oradores tenham ido completamente ao lado, e nesse caso o mais provável é que vocês devam seguir tipo, aquilo que está a ser dito. Aquilo que vocês podem fazer é clarificação de tipo opção alternativa, ou seja, eles apresentaram isto para este cenário, se for num cenário diferente, nós trazemos isso, ou seja, dessa forma, não de certa forma, a tentar contornar aquilo que foi dito, não estão a atacar necessariamente o que foi dito pelas equipas acima de vocês, mas estão sim a apresentar um cenário diferente. Pronto, eu espero que isto tenha sido alguma clarificação sobre isto. Se tiverem dúvidas específicas sobre o que é que consiste knifing, como é que vocês podem ou não lidar com a vossa primeira casa, podemos discutir isso mais à frente. A forma principal de lidarem com a vossa... Sim, Marília, por favor. É mais uma questão técnica. Eu não sei se tu estás a partilhar a tela. Era só para avisar que eu Não. já permiti isso caso seja necessário. Okay? Ok, obrigado. Eu Não tinha esquecido. vou partilhar, obrigado. Se quiserem, depois posso enviar as minhas notas da formação, mas não vou partilhar. Pronto, então, knifing, formação, pronto. O mais importante, e eu vou referir isto mais à frente, e a forma principal como vocês comparam com a vossa primeira casa deve ser com uma comparação realista daquilo que eles trouxeram, realista e generosa daquilo que foi o material que foi trazido pela outra equipa. Então, vocês olham para as vossas primeiras casas e vocês dizem, eles explicaram este ponto até aqui. E depois já vão explicar isto especificamente sobre verticais e horizontais. Ou seja, as tensões que se baseiam no material que a outra equipa trouxe, que são as verticais, ou as tensões que trazem material novo, que são as horizontais, ok? Eu acho que é importante explicar o que é que significa cada um dos conceitos. Mas se calhar vamos fazer isso um pouco mais à frente, mas é sobretudo conseguir identificar de forma clara e sugiro mesmo generosa, ou seja, no sentido em que vocês dão se calhar mais valor à vossa primeira casa do que se calhar ela mereceria que vocês lhe dessem, mas mostram até que ponto é que eles foram e vocês mostram de que forma é que vocês os superam, ok? De que forma é que vocês estão a trazer o contributo que é mais importante e vai mais além daquilo que eles já disseram, ok? Pronto, então, continuando e avançando a discussão. Pronto, então, nós já falamos um bocadinho de definições, vamos falar sobre prep time. Prep time. Prep time é das coisas mais importantes que vocês podem fazer em qualquer das posições. Eu vou falar de uma forma genérica, vou falar de 3 coisas principais. Vou falar de forma de construção, tipo, e forma de trabalho durante o prep time. E vou falar de aquilo que devem fazer depois especificamente, tipo enquanto segundas casas e enquanto extensões mais especificamente. E depois sobre formas de tentar melhorar tipo, o vosso conteúdo de prep time. Então, a forma como eu sugiro que vocês façam prep time, e isto vai ser, provavelmente, se calhar, se ainda não fizerem isto desta forma, vai ser difícil numa fase inicial de integrarem na forma como vocês debatem, especialmente se todo o treino que vocês fizerem for com debates regulares e competições, ok? E a forma como eu... Porque isto significa que não fazem assim tantos debates ao longo do ano. Ou não fazem assim tantas moções ao longo do ano, o que vai dificultar eventualmente a forma como conseguem evoluir a fazer esta estratégia. Então, a forma como eu sugiro que vocês façam prep time em todas as casas, mas isto é particularmente importante para as tensões, é que vocês leiam o debate através de clashes. Ou seja, o que é que isto significa? Vocês, durante o prep time, o vosso foco principal é pensar quais é que vão ser os principais campos de disputa entre as equipas naquela ronda, ok? Geralmente, durante uma moção, existe entre 1 e 4 campos de clash principais, sendo que podem existir vários outros dentro da moção, depende da moção, obviamente, mas nunca existem muitos e é bom para vocês também agrupá-los. No fundo, aquilo que vocês vão procurar é encontrar as áreas centrais em que vai existir uma contradição entre as duas equipas, ok? Ou seja, naquilo que um lado vai defender necessariamente uma coisa e que o outro lado vai provavelmente defender uma coisa oposta. E é tentar identificar, num debate,
quais é que vão ser os pontos centrais de disputa, então, na moção. Isto vai requerer treino, e nas primeiras vezes vai ser difícil, no entanto, isto vai trazer algo fundamental, que é permitir-vos identificar logo à partida quais é que são áreas-chave que vocês podem utilizar para poder ganhar o debate. Depois, e muito importante para qualquer posição, vocês não precisam de focar a vossa argumentação sobre todas as áreas que encontraram. Na verdade, nem o devem fazer. Mais importante do que isso é conseguirem entender como é que vocês, pegando só numa delas, conseguem mostrar de que essa área é mais importante do que as outras. Ou seja, imaginemos uma moção em que vocês, por exemplo, esta casa legalizaria todas as drogas. Ok? Já toda a gente pensou numa série de argumentos para este debate, seja sobre questões de segurança para o consumidor, segurança pública, qualidade de drogas. E existe uma série de variáveis nesta moção, certo? Qualquer um destes argumentos pode ganhar a todos os outros. Ou seja, dentro deles existem clashes específicos, ou seja, entre se há mais segurança, se há menos segurança, tipo em termos de segurança nas ruas, se há mais ou menos consumo de drogas, se há mais ou menos qualidade das drogas, ou seja, tudo isto, imaginemos, são 3 clashes, ok? Com qualquer um deles, ou seja, por exemplo, com segurança nas ruas, vocês conseguem ganhar a saúde pública, vocês conseguem ganhar a qualidade das drogas. Tal como com qualquer um dos outros, vocês conseguem ganhar aos outros que existem, ok? E então, para além de identificarem quais é que são os pontos específicos de disputa, ou seja, os pontos de contenção sobre argumentos específicos, também é importante vocês conseguirem perceber como é que vocês explicam de que aquele ponto em particular, aquela área em particular que vocês estão a focar, é mais importante do que as outras, ok? Só para completar, Maria, eu já te dou a palavra. Isto vai permitir que vocês consigam passar mais tempo a desenvolver o campo específico que vocês escolheram, tipo o ponto de classe específico, o vosso argumento principal, tipo, que depois tem vários subargumentos, mas que é a vossa área específica de contributo para o debate, e que consigam explicar porque é que essa área é mais importante que as outras. Ou seja, nós não ficamos no final com aquilo que acontece muitas vezes em Portugal, que é toda a gente trouxe o material todo, ou seja, toda a gente falou de tudo que havia para falar no debate, mas é depois muito difícil para a adjudicação de perceber quais é que foram as diferenças entre as equipas. Quando vocês trazem uma parte bastante bem desenvolvida e comparam com outras partes que existam, mesmo se forem primeira casa, se forem primeiro-ministro, vocês podem comparar com o que é que poderá vir a ser trazido, vocês já ficam numa vantagem muito grande em comparação às outras equipas, ok? Marília, por favor. São 2 questões, na verdade. A primeira é, quando você diz que todos os clashes podem vencer o debate, tipo, eu consigo reconhecer isso, mas parece que alguns têm uma facilidade maior de construir o argumento, seja porque o mecanismo é mais simples ou porque o impacto é mais inerente, tipo, como é que você faz essa escolha de prioridades, por exemplo? Porque é óbvio que você também vai depender do que é que tua primeira casa trouxe, você não vai repetir, mas qual seria essa escolha de prioridades de qual dos argumentos que você pensou você vai trazer? Ok. Então, eu acho que aí tens de ver com o que é que sentes que consegues fazer e o que é que te sentes confortável a fazer, e obviamente, dependendo da posição em que estás, se já foi trazido, se não foi trazido, ok? Se for segunda casa, e vamos, sendo uma formação de extensão, eu vou responder como segunda casa, eu acho que dentro daquilo que sentes que consegues fazer, e dentro daquilo que existe, mas que tu percebes que é relevante, eu acho que deves escolher aquilo que não foi feito, ok? É mais fácil de ganhar um debate com uma extensão horizontal, ou seja, com uma extensão que trazes algo diferente do que as outras equipas já trouxeram, do que trazendo os mesmos pontos, ok? Porque, evitas um risco muito grande, quer dizer que a outra equipa já tinha falado sobre isso, ok? E isso necessariamente é uma vantagem, é menos uma preocupação que tens de ter. A forma principal, no entanto, é mesmo tendo os mecanismos de comparar de porque é que este é o tema central desta discussão e não os outros, ok? Ou seja, isto significa dar valor ao teu e explicar porque é que os outros têm menos valor, ou seja, fazer uma comparação direta entre as coisas. Se este ponto de argumentação, porque é, no fundo, uma argumentação sobre porque é que a minha é mais importante do que a outra, ok? Tem que ter linhas de argumentação para explicar porque é que isto é o caso, que é normalmente tipo a meta-argumentação. Então, isso já fica provado porque é que tipo deve ser uma e não deve ser a outra. A forma em si tem a ver com o que é que sentes que consegues fazer,
mas sendo que já identificaste os pontos como clash, provavelmente já consegues desenhar algum tipo de argumento disso, mas sobretudo é assim, se conseguires provar por argumentares que aquilo deve ser mais valorizado do que os outros, já estás numa vantagem muito grande, ok? Sim, mas Um, é que, por exemplo, às vezes me parece difícil eu provar que, sei lá, a saúde pública geral, uhum, ou muitos debates, o bem da sociedade inteira é menos importante do que o bem de um grupo específico, por exemplo. Porque parece que o bem ok, da sociedade inteira impacta tão mais, entendeu? Como é que ok. eu faço o meu impacto sobressair a Sim, isso? sim, sim. Já vamos entrar se calhar mais para isso especificamente quando vamos falar de metadebate, Ok. mas tens uma série de formas de fazer essa comparação, pronto, ao mesmo tempo que queres sempre, salientar, saltos lógicos que as outras equipas foram fazendo, e que portanto tornam os argumentos delas menos válidos, ok? Mas depois tens uma série de formas de fazer essa comparação, por exemplo, muitas vezes números, ou seja, eles mostram que tipo, salvam uma série de pessoas, as pessoas que são afetadas de outra forma são afetadas de uma forma muito grave, e que isso é mais importante do que pessoas que são tipo, ligeiramente afetadas, ok? Alguém morrer é pior do que várias pessoas ficarem tipo, um bocadinho doentes, ok? Pronto, normalmente por exemplo, nesse tipo, mas já lá vamos e eu vou ter um ponto específico para como é que fazemos essas comparações. Lexi. Oi, oi, bom dia, Videira. Olha, a minha questão é sobre. Nós, quando vamos para o prep time, eu sou tendencialmente VIP. Uhum. Aquilo que eu penso mais é: ok, quais são os clashes entre o governo e a oposição? O que é que nós temos que provar para ganhar ao outro lado? Eu gostava de saber, porque lembrei-me agora mesmo só durante a formação. Será que devemos pensar também como é que eu me vou distanciar da primeira casa logo à partida? Ou seja, que clashes é que há, possivelmente, em primeiras casas? Aliás, Sim. primeiro e segundo. Sim, 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 sim. Eu acho que isso é muito útil. Imaginem, a forma como vocês pensam clashes, na maior parte das vezes, e por exemplo, uma das coisas que se tornou mais fácil para mim ao longo do tempo, ou se não, desculpem, sobretudo no início, era pensar o que é que se eu tivesse na outra bancada ia trazer. Pá, às vezes estava a pensar, epá, quais é que são os clashes a partir da minha bancada? E muitas das vezes o mais fácil para mim era pensar, se eu tivesse na oposição, quais eram os pontos principais que eu ia, se tivesse no governo, se tivesse na oposição, qual eram os pontos principais que ia trazer? E perceber, ok, isso significa, se estes são os pontos principais daquele lado, do meu lado, os pontos principais têm de ser o contrário daqueles pontos, ok? E muitas vezes os clashes são exatamente tipo quais é que são os pontos centrais de cada lado e os seus contrários, ou seja, porque os contrários, ou seja, aquilo que tem de ser provado, tipo diferente, tem de ser das outras equipas. Um, ou seja, e eu acho que isso deve ser feito por toda a gente. Os VIPs naturalmente tendem a fazer isso por uma lógica de organização do seu discurso de forma prévia. Mas todas as outras equipas têm, todos os outros oradores têm vantagem em fazer isso para perceber onde é que devem pôr os seus argumentos. O debate é uma forma de xadrez. Os argumentos são tipo as peças que vocês põem tipo, ao longo do tabuleiro. Sabe, vocês às vezes querem pôr algumas peças mais avançadas, outras peças tipo mais defensivas e há outras que não vale a pena estarem a mexer porque há peças principais que vocês querem ter para a frente, ok? E há peças que vão entrar em disputa, há outras que se calhar não vão entrar em disputa, ok? E há várias estratégias de pôr a coisa. Pronto. Então, olhando para os argumentos que vão ser trazidos, a forma de vocês conseguirem distanciar, por exemplo, entre segunda casa e vossa primeira casa, muitas das vezes, é perceber, ok, então, novamente na moção das drogas, eu tenho eles argumentaram sobre saúde pública, nós vamos argumentar sobre, tipo, saúde física, do estilo, tipo, violência nas ruas. Um, Pronto, e agora eu tenho de arranjar justificações porque é que tipo, a violência nas ruas tipo, é mais importante do que tipo, a violência de saúde. Isso implica, na maior parte dos casos, por exemplo, tipo, se calhar menosprezar aquela violência, explicar como é que aquilo não é assim tão grave, como é que há uma série de outras formas de resolver, mas como é que tipo, só fazendo isto especificamente é que tipo, a violência nas ruas tipo, vai ser melhorada. Ou como é que ela, tipo, na verdade, traz uma série de outros prejuízos, nomeadamente socioeconómicos, de integração de comunidades para determinadas minorias, whatever, para explicar isto, ok? Ou seja, tentam arranjar uma série de razões para comparar entre clashes, ok? E dessa forma já conseguem ter justificações que explicam porque é que vocês devem ficar à frente de uma outra equipa nas bancadas acima de vocês, ok? Pronto, de forma genérica, e eu prometo que vamos ter um ponto tipo, no final, se tivermos tempo, que fala sobretudo sobre isto, ok? Pronto. Então, prep time, pá, preocupem-se com as outras equipas, preocupem-se sobre o que é que vai existir no debate e foquem-se no que é que vai existir no geral. Enquanto extensão, e agora vou passar já para a parte do debate em si mesmo, um, enquanto segundas casas, não fechem o vosso caso no prep time, ok?
o mais importante em debate é ouvir. Mais importante do que vocês serem capazes de argumentar, o debate é sobre aquilo que está a acontecer naquele ponto, naquele momento. Tipo, não é sobre a vossa qualidade de argumentação overall. É sobre de que forma é que o material que vocês estão a trazer responde ao restante material que existe no debate. Ok? É de que forma é que a vossa equipa responde tipo, àquilo que está a existir e obviamente, se mostram tipo, melhores do que o resto do debate. Então, é absolutamente central que vocês consigam tipo, ouvir aquilo que está a ser dito pelas outras equipas e perceber onde é que eles estão a querer ir. Obviamente que isto implica que vocês já tenham pré-estabelecidos alguns pontos em que vocês conseguem inserir-se. Ou seja, que já tenham tipo, algumas ideias para os vários classes e algumas ideias como é que eles podem distinguir entre eles ou não, ok? Então, idealmente, vocês, enquanto extensão, só vão começar tipo, a definir o vosso caso, tipo, a fechar o vosso caso, depois do primeiro-ministro e líder da oposição trazerem, introduzirem aquilo que é o debate. Ok? Isto nem sempre é fácil, mas é mesmo importante vocês conseguirem perceber que, tipo, o que é que vai estar a ser trazido. Como forma de pensar os vossos argumentos, assim, normalmente eles vão trazer. Ou seja, normalmente quando vocês pensam os argumentos, vocês querem pensar primeiro nas coisas standard e depois em algumas outras coisas que podem não ser tão óbvias, ok? Se eles trouxerem outras coisas que não são menos óbvias, vocês se calhar tipo, vêm trazer as coisas óbvias que são coisas que toda a gente provavelmente vai tipo, dar relevância. Se eles trouxerem essas coisas óbvias, vocês têm tipo, ou um reforço para essas coisas óbvias, já vamos quando for horizontal vertical, mas ou então tipo uma coisa diferente para ser trazido, mas vocês têm de perceber tipo, onde é que eles vão. Normalmente os primeiros discursos já introduzem qual é que vai ser o âmbito geral tipo, dos discursos das equipas e pronto, e aí vocês seguem esse caminho. Ao longo do período em que vocês estão a fazer isto, e porque isto é central, é que vocês estão a perceber onde é que eles vão e ao mesmo tempo já estão então tipo, a fechar, ok, pronto, então vamos dar respostas e tipo, prepararem algumas respostas para dar à outra equipa e sobretudo preparar o vosso método, ou seja, preparar de que forma é que vocês ganham tipo, aos materiais principais que estão a ser trazidos pelas outras equipas. Ok? Então, tipo, ouvir e só depois tipo, fechar o ponto para o qual vocês querem ir. Ok? Pronto. Então, eu já falei sobre debate em geral e sobre preparação pré-debate e vou passar a falar então agora sobre extensão per se. Alguma questão até agora? Ok. Então, sobre discurso em si mesmo. Então, os objetivos gerais são, obviamente, tipo, ganhar o debate. Mais específico do que isso, vocês querem sempre avançar o debate. Muitas das vezes o maior perigo que existe quando vocês fazem uma extensão vertical é a adjudicação, sentir que vocês estão presos, sabe, que vocês não estão a acrescentar material, ok? Então, tipo, idealmente o debate vai sempre tipo, avançando. Então, cada orador que fala tipo, consegue quem está a ouvir consegue sentir que o flow do debate vai evoluindo, ou seja, que a questão não ficou estática, que não estão simplesmente parados tipo, a discutir a questão que foi introduzida, sabe, pelo primeiro-ministro ou pelo líder da oposição ou algum momento atrás, ok? Então vocês querem consistentemente sentir de que tipo, há algo novo que vai sendo trazido tipo, à discussão, há uma forma nova de apresentar as coisas. Então, isto é central de que vocês, desde o início, vocês consigam distinguir. Há várias formas de fazer isso e obviamente trazer, tipo, explicar quais é que vão ser os vossos argumentos novos logo desde o início é importante, mas é mesmo importante que vocês trabalhem para se distinguir das outras casas. Por exemplo, vocês querem sempre ter exemplos diferentes das outras equipas, sobretudo tipo da vossa bancada anterior. Vocês não querem idealmente usar o mesmo exemplo para explicar uma coisa que tipo, é só marginalmente diferente. Então, mesmo que vocês estejam a fazer uma extensão tipo vertical, vocês querem que tipo, o vosso exemplo seja diferente. Porque senão, ao menos, pelo menos há alguma coisa que vocês estão a dizer que já é diferente. E para quem está a ouvir, vai soar diferente. Vocês querem dizer, vocês querem trazer mecanismos, idealmente também, que sejam diferentes das outras casas. Vocês querem dar nomes tipo, aos argumentos e tipo, explicações que sejam um pouco diferentes. E, sobretudo, vocês querem começar logo, desde o início, por tornar explícita a vossa diferença para a equipa que veio tipo, anterior a vocês. Ok?
mesmo que estejam a fazer uma extensão no material principal que a outra equipa já trabalhou, ok? Vocês querem sempre torná-la diferente, porque extensões de análise em que vocês dizem mas eu expliquei melhor do que a outra equipa, não funcionam. E dificilmente vão funcionar. O ponto não é explicarem melhor do que a outra equipa, é trazer explicações que são diferentes da outra equipa e que provam melhor o ponto que está aqui especificamente em discussão. Ok? E essa é a grande diferença. Pronto. Então, de que forma é que vocês devem fazer isto? É central que vocês, logo desde o início, vocês tragam tipo o vosso ponto diferente, ok? Eu diria que antes até de vocês fazerem refutação, vocês idealmente até sintetizam numa frase aquilo que vai ser o vosso argumento principal, que é diferente da outra equipa. Ou seja, qual é que vai ser tipo a vossa frase de impacto que ao mesmo tempo já tem elementos de argumentação, tipo, já tem os pontos principais, stakeholders principais que vocês vão tocar, mas tipo, tentar resumir o vosso caso a uma frase forte, ok? E isso é tipo a primeira coisa que vocês dizem. Porquê? Porque vocês aí garantem que a adjudicação vai necessariamente apontar aquilo que vocês dizem. Tipo, as primeiras coisas que vocês dizem numa adjudicação, para uma adjudicação, são tipo, as coisas que são mais bem apontadas de uma forma mais clara e que faz com que o adjudicador decida tipo, instantaneamente se a expectativa que tem para o vosso caso é que seja sobre uma coisa nova e diferente, ou seja, que é um caso que tem muito potencial para revolucionar aquele debate, que se calhar até está a ser um debate um bocado chato, e o adjudicador está pronto, vamos ouvir mais uns. E a diferença entre vocês necessariamente ficarem tipo, logo na mente do adjudicador como caso potencial para ganhar, 3 pontos de exclamação, ou pronto, estes aqui vão continuar aquilo que disse a primeira casa, vamos lá ouvi-los e no final vão ficar em terceiro ou em quarto, dependendo do que traga a segunda posição. Ok? Então é fundamental vocês começarem logo a vossa extensão com um material que é novo e é diferente. Se vocês conseguirem resumir o vosso caso a uma frase pequena, a uma frase impactante, em que vocês dizem, tipo, nós vamos falar sobre X, que ainda não foi falado, em que explicamos porque é que A faz mal a B. Ok? Tipo, é tipo o vosso ponto-chave. Para fazer, antes disso, 3 pontos de refutação. E tipo, põe-se a atacar outra equipa. E depois, novamente, tipo, ou então, tipo, eu prefiro se calhar a refutação integrada, mas depois sim é porque apresento tipo, a forma como vocês vão estruturar os vossos pontos. Ok? Mas é fundamental que vocês tipo, introduzam tipo, aquilo que vai ser o novo e diferente da vossa parte logo desde o início, que seja tipo das primeiras coisas que vocês dizem, ok? E é mesmo importante que isso seja devidamente exposto logo desde o início do vosso discurso, mesmo para conseguir captar a atenção da adjudicação e garantir que eles vão ouvir. Pronto. Então, depois, em termos de estrutura do discurso, a estrutura do discurso é muito importante. Dependendo daquilo que vocês consigam fazer, eu sugiro que vocês tenham, então, tipo, esta punchline inicial, em que vocês, tipo, explicam necessariamente aquilo que é bom, aquilo que é melhor. Podem depois, tipo, dizer, então, de que ordem é que vocês vão fazer as coisas, que vão, por exemplo, tipo, refutar outra equipa, que vão tipo, refutar tipo, outras equipas. Antes disso, há uma coisa que eu quero dizer, tipo, que é a refutação é argumentação, ok? Uma extensão pode ser, em teoria, só refutação, porque no fundo aquilo que vocês vão estar a fazer é a explicar porque é que tipo, determinados pontos não se aplicam. Com refutação não quer dizer só respostas, não é só tipo, eles disseram isto não é verdade. É do estilo tipo, esta área de argumentação que eles estão aqui a trazer, tipo, este campo que eles estão a tentar defender, esta ideia, e vocês eventualmente depois tipo, analisam melhor do que eles aquilo que eles estavam a tentar chegar, e, ou então são mais ambiciosos que eles tipo, a provarem tipo, qual é o ideal aonde eles poderiam estar a tentar chegar, não deve ser porque resposta da vossa parte, ok? Tipo, porque é que aquilo não é o caso? Porque é que aquilo não se aplica?
Então vocês estão tipo, a entrar num ponto de flash e ao mesmo tempo, porque é que aquilo não se aplica, o que é que se aplica, ok? O debate funciona sempre em tipo mundos alternativos. Então, existe um mundo em que acontece aquilo que o governo está a dizer e existe um mundo em que acontece aquilo que a oposição está a dizer. E vocês argumentam tanto no mundo do governo como no mundo da oposição e explicam porque é que um é mais provável ou é mais impactante do que o outro. Ok? Tipo, ou seja, a forma muitas vezes como devem pensar o debate é tipo, toda a gente está a dizer coisas que são de alguma forma tipo plausíveis e ou importantes. Ok? O que vocês têm de fazer é provar porque é que uma coisa é mais ou menos importante, mais ou menos plausível do que outra coisa que esteja a existir no debate, ok? Mas não descartem, sabe, não digam coisas como aquilo que eles estão a dizer é completamente impossível. Provavelmente alguém na adjudicação vai estar a pensar, mas eu dei alguma credibilidade àquilo que eles estavam a dizer. Portanto, tipo, não cortem tipo, outras equipas, provem sem tipo, diminuir aquilo que eles estão a dizer, dando argumentação tipo, em contrário tipo, àquilo que eles estão a fazer. Ok? Ou seja, a refutação é uma coisa que implica tempo e implica esforço e dedicação e é tipo uma parte central daquilo que é a vossa argumentação e o vosso caso no geral, ok? Não é só 3 frases para dar respostas ao outro lado, não. É mesmo suposto ser uma coisa em que vocês trabalham efetivamente com o caso que a outra equipa está a trazer, ou seja, em bons debates, isto às vezes são tipo 2, 3 minutos. E 2, 3 minutos é quase 50% daquilo que vocês estão a dizer. Ok? Portanto, é mesmo importante terem em conta que a refutação não é simplesmente algo para disparar umas ideias para as outras equipas. Não. Muitos debates são ganhos, efetivamente, pela forma como as equipas respondem e refutam aquilo que são as ideias que são trazidas pelas outras bancadas. Ok? Esse é, na verdade, se calhar um dos maiores critérios para alguém poder ganhar ou perder um debate, é mostrar porque é que uma equipa está ou não certa, ou está ou não certa, ou de que forma é que os argumentos da sua bancada se devem superar dos argumentos da outra. Ok? Pronto. Pronto, então, além disto, vocês trazem tipo os vossos argumentos. É muito importante, uma coisa muito importante para fazerem, ou seja, vocês idealmente se calhar apresentam tipo aquilo que vocês vão fazer, ou seja, vocês fazem o flag da vossa frase inicial, vocês apresentam o que é que vocês vão fazer, distribuído tipo em pontos, e é muito útil no final de cada ponto vocês resumirem aquilo que fizeram, ok? Então, vocês apresentam uma ideia, explicam isso, e depois no final vocês dizem, com isto, ou seja, com isto que eu acabei de fazer, seja com a refutação, seja com tipo a explicação do vosso argumento, nós mostramos que tal acontece, ou nós mostramos que aquilo que eles estão a dizer tipo, não acontece, ou que é menos provável do que aquilo que nós estamos a dizer, ok? Ou seja, no final da explicação geral, em que se calhar tipo, a adjudicação se pode ter perdido um bocadinho, enquanto vocês estavam a falar, vocês tipo resumem o que é que foram as explicações do que vocês estiveram a fazer, ok? Então esse resumo muitas vezes existe no início, ou seja, vocês dizem, eu vou fazer isto, explicam, e vocês dizem, eu fiz isto, ok? É um bocado circular, mas ao mesmo tempo torna muito mais fácil para a adjudicação de perceber onde é que vocês estão a ir e os vossos objetivos e aquilo que está a ser o vosso discurso. Pronto. Uma outra coisa que é útil também para fazer à medida que vocês fazem estas explicações é vocês irem salientando, sabe, que é aquilo que se chama flag, ao longo da explicação, e muitas vezes tipo, vocês estão a escrever o caso, tipo, e estão a desenvolver o vosso argumento, ou estão a desenvolver a vossa refutação, e vocês a certo ponto têm uma notinha ao lado em que dizem isto responde a X que eles disseram, ou isto prova que há não sei o que é que acontece, ok? E são literalmente comentários àquilo que vocês estão a dizer que servem para tipo, dar relevância aos pontos que vocês estão a dizer. Pronto. Nota final, mais ou menos, em relação a isto, e antes de irmos tipo, para questões mais específicas de extensões. Já agora, depois no final ter uma conclusão em que dizem, tipo, eu durante o meu discurso provei X, Y e Z, é também tipo, ótimo para a adjudicação, ficar super felizes por terem feito isso. Nota para aquilo que eu estava a dizer, que é tempo, requer treino, na maior parte das vezes, e eu não me lembro exatamente o que eu queria dizer. Pronto, espero que tenha sido relativamente claro. Isto aplica-se na maior parte dos discursos, mas é bem importante vocês, aquilo que é novo, vocês estão a trazer, se tornarem claro. Diz, Marília, por favor.
É uma questão de leitura sobre as extensões verticais, que é um problema que eu tenho até na própria educação. Como você estava a dizer, tipo, não é simplesmente explicar um ponto melhor, mas sim, tipo, provar melhor. O que eu tenho dificuldade é quando, muitas vezes, tipo, o caso na primeira casa já tinha ficado mais ou menos claro na minha cabeça, apesar de ter falhas lógicas, alguns saltos de explicação, o mecanismo não tá assim tão bom, mas, tipo, o caso estava claro para mim. E a segunda casa vem e clarifica, ou seja, tipo, preenche essas falhas, coloca ali o meinho do mecanismo que faltava, tipo, isso superioriza, isso é o suficiente para dizer, tipo, olha, minha casa ficou melhor porque eles trazem aqui a ideia do caso, mas não trazem estrutura alguma. Tipo, tá claro, eles trouxeram, só, tipo, tem muitas falhas. Na educação eu percebo que tem, mas por causa de justiça do debate, assim, eu fico tipo, como é que eu leio isso? Claro. Então, isso é uma boa questão, e é uma questão que não tem, tipo, uma resposta direta. A forma como eu diria que isso deve ser respondido é, a própria equipa, ou seja, a segunda casa, ah, tem de explicar porque é que esses contributos diferentes que tu identificaste, ou seja, esses mecanismos extra ou essas explicações extra, eles têm de explicar porque é que esses contributos diferentes que eles trouxeram, e têm de conseguir identificar, são aquilo que faz o caso da primeira casa funcionar. Ou seja, tu, enquanto adjudicação, é assim: se tiveres os dois casos, as duas explicações, mas se tu já tiveres percebido tipo, como é que a coisa vai funcionar na primeira casa, ganha a primeira casa. Ok? Se o contributo da segunda casa for isso, mas não se conseguirem eles próprios distinguir de forma relevante da primeira casa, e não é só dizerem, o nosso mecanismo era mais importante. Ok? É explicar de que formas é que o mecanismo deles é aquilo que faz provar o caso da primeira casa. Ok? Aí passam a ter alguma hipótese, ok? No entanto, se eles estão exatamente nas mesmas linhas argumentativas, é muito difícil, e a nível internacional, pelo que percebi, tipo, mais recentemente, então ainda está mais pesada em relação a isso, mas é muito difícil de poderem ganhar. Imagina, o que eu me tenho percebido é que acho que internacionalmente cada vez mais ganham mais primeiras casas, e que em Portugal cada vez mais dão valor tipo às segundas casas, muitas das vezes. Ou seja, que é de, eles explicaram isto melhor. Se não for extremamente claro de que forma é que as explicações extra foram determinantes para fazer provar tipo, os pontos da primeira casa, assim, dificilmente se calhar ganham. Muitas vezes até pode acontecer, se calhar, tipo, a primeira casa ganhar e a segunda casa ficar tipo, em segundo, sabe? Dando pontos àquilo que está a ser trazido. Mas se eles estão, mesmo que tenham desenvolvido um bocadinho melhor, se eles estão a trazer exatamente tipo, as mesmas lógicas argumentativas, eles podem estar simplesmente tipo, a copiar tipo, aquilo que a primeira casa trouxe e a tentarem dar tipo, uns cheirinhos mais. Isso era muito injusto que se fosse dada a vantagem, ok? Então seria meio que jogar o burden neles. É tipo, se eles forem capazes de explicar o porquê eles superiorizam. Há sempre alguma coisa para trazer diferente. E a refutação é uma coisa super útil. Tipo, trazer, ou seja, apresentar os pontos-chave do caso e mostrar, ok, mas faltava-lhes explicar isto e isto, e a oposição, por exemplo, uma ótima forma de fazer uma extensão, quando se está mesmo apertadíssimo, é de estilo, tipo, a primeira casa trouxe vocês olham para o debate e vocês pensam, eu vejo só, tipo, este ponto central para a minha bancada a trazer. E a primeira casa vai lá e faz um ótimo trabalho a defender aquele ponto. E vocês ficam, eu não tenho nada para dizer. E a oposição vai lá e não é capaz de ganhar o debate, mas há algumas ideias que possam ser interessantes. A melhor forma, provavelmente, de vocês ganharem esse debate é vocês olharem para aquele material central que a primeira casa trouxe e pensarem qual é que é o melhor material que a oposição podia ter trazido. Ok? Tipo, como é que era tipo, o melhor caso que a oposição conseguia trazer para derrotar tipo, o material que a minha primeira casa trouxe. E depois o vosso discurso de extensão, e por isso é que também é tão importante vocês fazerem o discurso de extensão durante o debate, ok? Não se esqueça, o Primeiro-Ministro tem 15 minutos para fazer o discurso. Vocês têm pelo menos meia hora, tipo, ao longo do tempo que o debate está a falar. Portanto, é possível, é difícil, mas é treino essencial. O debate é tipo aquela reação rápida, ok? E tipo, conseguir argumentos bons tipo, em pouco tempo. Não é meia hora antes, tipo, ter o discurso preparado, eu ir preparando ao longo de 45 minutos o discurso para depois irem fazer, ok? É adaptação e reação àquilo que está a acontecer. Pronto, então, vocês olham e desenvolvem o máximo, tornam tipo... Vocês chegam lá e dizem mesmo, a nossa primeira casa fez tipo
um ótimo trabalho, tipo, a defender este ponto, mas nós achamos que há aqui componentes que têm problemas. Se a oposição tiver trazido isto e tipo, desenvolve um caso de oposição que aponte falhas, tipo, que mostre problemas no caso do governo, ou seja, isto não é necessariamente tanto desconstrução de, tipo, de lógica de falar, é mais de sabe, questões-chave que punham em causa aquilo que era o caso do governo. E vocês mostram como é que o vosso caso lidaria com isso. Ok? Com isso ou com outras potenciais respostas que, tipo, que ainda não existiram no debate. Então, dessa forma, vocês conseguem trazer tipo, material novo, porque estão a dar respostas a coisas que ainda não foram trazidas e, ao mesmo tempo, a derrotar material que vocês explicam que é mais forte do que o material que a vossa primeira casa estava a trazer. Ok? Isto é uma forma de eventualmente conseguirem distanciar, ou seja, no fundo vocês vão estar tipo, na mesma linha argumentativa que eles, vão estar a dar explicações que eles não deram a material que vocês explicam como é que era potencialmente vencedor contra eles. Ok? Pronto, e o que é que isto implica? Isto implica que vocês não fiquem presos a eles já disseram tudo aquilo que nós íamos dizer. Ok? E não tentem tipo, arranjar formas dentro daquilo que eles já disseram, ou que eles estão a dizer e que vocês estão a tentar arranjar alguma coisa de fugir, ok? É tentar perceber, ok, o que é que poderia vir que derrotava isto e como é que nós responderíamos a isso. E ao mesmo tempo, necessariamente, depois, tipo, o tipo de expressões que vocês vão utilizar, o tipo de argumentação que vocês vão utilizar, vai ser necessariamente diferente. No final de contas, o que importa é que a adjudicação vos ouça e pensa. Eles disseram coisas diferentes, eles não tiveram a dizer a mesma coisa do que os outros. Mesmo que estejam um tipo a tocar nos mesmos pontos. O mais importante é a adjudicação no final sair de lá convencido que aquilo foi diferente do que os outros estão a trazer. Se vocês conseguirem que a adjudicação saia de lá a pensar isso, vocês já fizeram o vosso trabalho de não serem iguais à vossa primeira casa e, portanto, ficarem obrigatoriamente atrás deles e provavelmente atrás das outras casas. Ok? Portanto, isso já é uma forma de verem a coisa. Mais questões sobre isto especificamente? Pronto. Eu acho que isto é muito já sobre então, tipo, extensões verticais e eu vou então tipo, tentar trabalhar um bocadinho mais sobre extensões verticais. Nas extensões verticais, a coisa mais importante é vocês conseguirem identificar até onde é que a outra casa foi e o que é que vocês trazem de diferente entre vocês e a outra casa e porque aquilo que vocês trazem de diferente é aquilo que torna o vosso caso mais forte. Ok? Ou seja isto uma análise que ainda não foi trazida e que é crucial tipo, para ouvir, mas raramente tipo, é a análise em si mesmo dos pontos que funciona. A não ser que seja tipo análise que responde a pontos que não foram trazidos ou problemáticas que ainda não foram trazidas. E muitas vezes tipo, sabe, mecanismos diferentes que justificam isso. Uma das formas, muitas vezes, que é utilizada para justificar isso é, imaginem, numa moção de moção má, ok? Esta casa baniria armas. O primeiro governo devia dizer que esta casa, tipo, isto não vai resultar. Ok? E o primeiro governo explica como é que isto não vai resultar. E vocês vão explicar como é que isto não vai. Como é que isto é fundamentalmente injusto. O vosso fundamentalmente injusto, sabe, por uma ordem de princípio, ou seja, vem acima do isto não vai acontecer. Ou seja, mesmo que isto possa acontecer, isto era errado em si mesmo. Mas, no entanto, isto são argumentos diferentes, ok? Ou seja, dentro mesmo de uma extensão de análise, dentro de vocês trabalharem dentro de pontos que já foram desenvolvidos, tipo, na vossa primeira casa, provavelmente existem áreas de argumentação que ainda não foram desenvolvidas e vocês têm de arranjar formas de explicar porque é que tipo, aquilo que é o vosso contributo sobre essas áreas é melhor do que aquilo que já está a ser dito pelas outras equipas. Em geral, em Portugal, as equipas vão tentar tipo, tocar em muitos pontos diferentes tipo, nas primeiras casas para tentar cobrir tipo, uma área o maior possível. Uma forma de fazer uma extensão de análise que se distinga das vossas primeiras casas é focarem-se num ponto em particular. Eles podem já ter tocado esse ponto e vocês assumem. A primeira casa já tratou este ponto, mas eles desenvolveram isto apenas dizendo que tal. E sejam verdadeiros e generosos com o que a outra equipa disse. Nós vamos tender para além disso e mostrar tipo, estes outros 2, 3 impactos que isto tem sobre este ponto específico e particular
que nós vamos provar, muito importante, que é o mais importante de toda a discussão. Ok? Comparar com outros pontos que existam. Então, muitas das vezes, e aquilo que mais acontece muitas vezes para vocês sentirem que ficam sem material nenhum e que, portanto, vão ter de fazer uma extensão de análise, é que as outras equipas de cima já tocaram nos vários pontos que vocês acham relevantes. Se eles já tocaram nos vários pontos que vocês acham relevantes, vocês vão tocar num desses, digamos, 3 pontos que eles já tocaram que acham relevantes e vão tornar desse o ponto mais importante. Ok? Então, tipo, eles perderam tempo a falar de 3, vocês gastam todo o vosso tempo a falar de um. E depois o foco é não só explicar esse um, como explicar porque é que esse um é mais importante entre todos e porque é que aquilo que vocês trazem no material extra sobre esse um é mais importante do que o pouco tempo que eles passaram a falar sobre esse um. Ok? Na maior parte dos casos é assim que se faz uma extensão de análise. Porque se eles passaram o tempo todo só a falar sobre um ponto e se analisaram muito aquele ponto, então provavelmente vão existir outros pontos para fazerem. Se não existirem, têm de arranjar estratégias alternativas, nomeadamente olhando para tipo, o que é que as outras equipas das outras bancadas estão a trazer, como forma de escapar do magnífico trabalho que a vossa primeira casa já fez. Ok? Pronto, então é tipo, necessariamente façam uma estratégia diferente. Mesmo que toquem nos mesmos pontos, tipo, não soem igual. Se eles falaram de 3 pontos, vocês não vão falar dos mesmos 3 pontos. Vocês ou vão falar de um desses pontos e torná-lo mais relevante e compará-lo com as outras equipas, ou então tipo, vão falar de pontos diferentes, ok? Que ainda não foram falados pelas outras equipas. Dúvidas aqui? Pronto. Isto sobre extensões de análise. Pá, e depois é mesmo, aquilo que vai fazer diferença não é, aquilo que vai fazer diferença para vocês ganharem o debate numa extensão de análise não é tipo os pontos marginais em que vocês tipo acrescentam, é na forma como vocês descrevem aquilo que fizeram, ok? Descrevem aquilo que fizeram e compararam aquilo que fizeram com o que as outras equipas fizeram, ok? Tipo, regra geral, a forma de ganhar em disputas sobre os mesmos pontos é mesmo explicar porque é que eles são diferentes, porque é que essa diferença é aquilo que é importante, tipo, é isso que faz a diferença, ok? Não é a análise extra por si mesmo. Ou seja, na vossa preparação é importante vocês conseguirem decidir estrategicamente em tipo como é que vocês vão mostrar que é diferente, ok? Ou seja, ao mesmo tempo que pensam tipo, no desenvolver do argumento em si, ou seja, o debate é se calhar tanto ou mais sobre estas pequenas comparações, estas tipo justificações de porque é que nos devem tipo, colocar à frente de outras equipas, como é de desenvolver os argumentos por si mesmo, ok? E é muito importante isso ser tido em conta, porque é raro as equipas darem valor a isso e efetivamente trabalharem essa parte de explicar porque é que o nosso argumento é mais importante do que outro, em vez de simplesmente desenvolver o argumento. Ok? E isso faz toda a diferença para quem está a adjudicar. Tipo, para quem está a adjudicar é literalmente ouvir justificações de porque é que depois podem utilizar de porque é que devem pôr uma equipa à frente da outra. O maior problema para a adjudicação é quando toda a gente tipo, falou sobre os argumentos que existem no debate, tipo, toda a gente argumentou no debate, e depois tem de ser a adjudicação a decidir porque é que tipo, determinados argumentos devem ser tipo, mais importantes do que outros, ou tipo, escolher métricas de qualitação de porque é que uma equipa deve ficar à frente de outra. A forma como se deve ganhar debates é darmos a explicação à adjudicação de porque é que eles devem escolher tipo, o nosso lado ao invés do outro. Dessa forma, a explicação de o que é que deve ser valorizado já está no debate e não tem de ser só a adjudicação tipo a fazer. Ok? Pronto. Sobre extensões horizontais e extensões verticais. Então, sobre extensões horizontais. Extensões horizontais, ou seja, material novo, é, na minha opinião, a melhor forma de ganhar um debate. Marília, sim, por favor. Não? Ok. Eram palmas. Ok. Extensões horizontais é a melhor forma de ganhar um debate. Porquê? Porque é necessariamente diferente daquilo que já foi trazido antes. E sendo necessariamente diferente daquilo que já foi trazido antes, não corre os riscos de ouvir que já alguém trouxe aquilo. Assim sendo, de que formas é que vocês podem conseguir chegar a esse material e de que formas é que depois vocês podem ganhar com esse material? Como chegar a esse material? Geralmente é tipo prep time
tentarem esticar o debate. De que formas é que vocês conseguem esticar o debate? Há uma série de formas interessantes, e eu já mencionei algumas, nomeadamente tipo, pensar quais é que poderão ser pontos tipo, interessantes para outras bancadas trazerem, ou seja, muitas vezes é saírem da vossa pele, ou seja, olharem na vossa pele o que é que pode ser interessante, mas é mesmo tipo saírem da vossa pele e pensarem o que é que outras equipas podem trazer, ok? E isso é bastante útil, porque tipo, vos põe mais pontos de vista tipo, para a frente. Uma outra forma de vocês fazerem isso é pensarem efetivamente por stakeholders, ou seja, tipo, a quem é que isto vai afetar e tentarem ser específicos. O debate em Portugal tende a ter um problema mesmo sério, que é as moções são vistas e são discutidas pelos juradores de uma forma muito genérica, do estilo tipo, como é que isto melhora tipo, a vida das pessoas? Como é que isto tipo, vai mudar a sociedade? E é neste nível de análise, tipo, geral. Ou seja, não é como é que para este grupo de pessoas que está nesta condição específica em particular e com estas características específicas, por exemplo, por exemplo, em vez de ser tipo para as mulheres em geral, é para, por exemplo, mulheres negras no ensino superior. Ok? É tipo vários níveis de detalhe mais à frente do que mulheres em geral, ok? Pronto, então, muitas vezes, tipo, o debate é demasiado genérico. E existem argumentos muito interessantes a ser feitos nas moções para maior nuance, ou seja, para stakeholders mais específicos dentro das moções específicas, ok? Ou seja, há grupos específicos e é muito mais frequente para grupos específicos as coisas serem muito mais cinzentas, ou seja, serem muito mais. Tipo, se calhar para o grupo em geral as coisas são boas, para um grupo específico dentro do grupo geral essas coisas não são tão boas. Ok? Então, tipo, essa análise de grupos específicos que são afetados por uma determinada moção é uma ótima forma, geralmente, de encontrar tipo, argumentos que ainda não foram trabalhados no âmbito daquela moção. Ok? E isso é geralmente tipo, uma forma muito boa de encontrar tipo, coisas que ainda não foram faladas. Depois podem olhar para tipo, campos em geral, mas é importante que tipo, campos em geral que podem ser afetados com determinada moção, mas é importante manterem-se tipo, no corpo central da moção, ou seja, vocês poderem ver tipo, outras coisas que podem ser afetadas ao fazer determinada moção, ao tomar determinada ação. É um bocado como se estivessem na primária a pensar em não sei se já não sei a área vocabular, ou seja, pensar em tipo, coisas relacionadas com este tema que podem ter aqui podem ter aqui tipo uma análise. E é muito isso, ou seja, tentarem tipo, expandir um bocado tipo, sobre o que é que pode ser aquele debate, mas muitas das vezes, e uma das melhores formas de fazer isso é mesmo pensarem tipo, como é que vai ser afetada, tipo, para quem é que vai ser afetada. Eu vou introduzir já, acho que é o melhor e também para conseguirmos ter tempo sobre isso, sobre tipo métricas de comparação. E muitas das vezes tipo, olhar para as métricas de comparação é capaz de ser útil como forma de encontrar questões ou áreas que não foram devidamente desenvolvidas e em que vocês passam a ter uma vantagem, porque depois com a extensão vertical com a extensão horizontal é também fundamental vocês conseguirem comparar e explicar porque é que esta coisa diferente que vocês estão a falar é mais importante do que as outras que já foram faladas, ok? Tipo, essa componente é chave para vocês tipo, conseguirem ganhar outras equipas, ok? Sempre. Se toda a gente está a falar de bananas, vocês têm de explicar porque é que as peras são as mais importantes, ok? E se não houver essa explicação, dificilmente vão ganhar, vão só ficar em quarto lugar, porque trouxeram tipo o caso fora da caixa e tipo, ou esse caso efetivamente ganha, e na maior parte dos casos eu sei que há uma tendência às vezes a dar valor tipo, a esse caso fora da caixa, e eu gosto muito, sempre foi tipo, aquilo que mais gostei de fazer, é trazer tipo, o caso mais diferente do que toda a gente, mas se não houver uma boa explicação ou seja, a não ser que esse caso seja muito melhor do que o das outras equipas, e mesmo aí era fundamental haver essa explicação, no circuito internacional tem de haver essa explicação, senão vai ficar em quarto lugar, mesmo que seja melhor do que o das outras equipas, seja em termos de ideias, seja em termos de análise,
vai ficar em quarto lugar, tipo no circuito internacional. Em Portugal é raro isso acontecer, mas tem de haver uma explicação de porque aquela é a área que é central, tipo, para resolver aquele debate, ok? Porque aquilo que é trazido, que é diferente do resto, é, na verdade, tipo, a área mais importante para fazer isso, ok? Pronto, então eu agora vou introduzir aqui e vou escrever aqui no chat, porque acho que é útil para vocês verem isso, terem isso de forma escrita, algumas métricas de comparação entre clashes, entre argumentos, ok? Entre casos. Pronto. A primeira delas, que muitas vezes é utilizada, é número. Um lado a mais do que outro, ok? Tão simples quanto isto. Tá, nós mostramos que mais pessoas são afetadas. É uma ótima métrica para comparar. Pronto. Por outro lado, existe uma que é utilizada muitas vezes como forma como alternativa. Ou seja, quando vocês têm tipo, o número inferior do vosso lado, mas querem mesmo explicar que o vosso lado é mais importante. E ele é intensidade. A intensidade, muitas das vezes o que vocês fazem é explicar que é aquela lógica que eu estava a dizer há bocadinho. Várias pessoas ficarem doentes ou uma pessoa morrer. Ok? E é uma lógica de número. Vocês dizem, sabe, isto é sempre necessária análise, explicar porque é que uma coisa é mais importante do que outra. Porque é que devemos valorizar uma mais do que outra. Mas são formas, sabe, práticas que vocês, tipo, sabe, criam um símbolo, ou seja, nós vamos mostrar que isto é mais intenso do que outro. Ok? Então, número, intensidade são duas formas de mostrarem que, sabe, sofrer mais ou sofrer menos, ter um número maior, ter um número menor. Isto são muito quantitativas. Ok? Uma outra, que muitas das vezes é utilizada e que dá para ser utilizada para ambos os lados, dependendo da forma como vocês a querem pôr, é o tempo. Ou seja, ações a curto prazo, ações a longo prazo. E vocês muitas vezes conseguem encadeá-la com outras. Ou seja, se calhar a curto prazo isto não tem muito impacto, mas a longo prazo vai fazer determinada mudança. Ou então, os danos a curto prazo, vão ser tão graves que não sabemos como é que vai ser o longo prazo. Ou vão ser tão graves que vai dar aso a outras reações. Ok? Ou então a nossa situação tem de ser resolvida a curto prazo porque ela existe agora e no longo prazo já todos morremos. Ok? Pronto, então isto é outra forma de ver isso. Deixa-me pôr aqui outra então, que é a vulnerabilidade. Por vulnerabilidade, nós entendemos que existem determinados grupos que nós provavelmente queremos proteger mais do que outros. Ok? Ou seja, por exemplo, crianças são provavelmente necessitam mais da nossa proteção e devemos ter mais cuidado do que outros. Ok? Então, grupos que sejam historicamente tipo, oprimidos, se calhar estão numa situação em que requerem cuidados especiais. Ou seja, a lógica da vulnerabilidade é explicar porque é que determinados grupos devem ser mais considerados ou devemos ter mais cuidado com eles do que outros. Ok? Pronto. E depois é um outro que eu também já referi aqui, que é a fundamentalidade ou a importância. Vamos chamar fundamentalidade. Basicamente, a fundamentalidade, como é que funciona? É a explicação de que muitas vezes é do estilo antes disso acontecer, há uma outra coisa que acontece da qual isso é dependente ou que é principiologicamente mais importante do que a outra e que deve ser tido em conta. Isto é muitas vezes, o da fundamentalidade, muitas vezes utilizado para comparar princípios com impactos práticos, ok? Ou seja, a violação de um determinado princípio que é errado antes do impacto prático que pode ou não acontecer ser errado. Estilo tipo, este é sempre errado, o teu é errado quando acontece. Ok? Ou então explicar que, mesmo em lógicas de comparação de impactos, que antes, para...
Eu vou utilizar um exemplo específico de uma moção que fiz e que eu tinha um caso que era. Pronto, então basicamente a moção era. Esta casa acredita que todos os jornais deveriam utilizar imagens gráficas quando falam de guerra. Ok? Esta casa acredita que todos os jornais devem utilizar imagens gráficas quando falam de guerra. O primeiro governo faz um trabalho muito, muito bom a explicar porque é que as imagens de guerra têm muito impacto são muito importantes para mudar a consciência das pessoas. Eu, como segundo governo, analisei porque é que tinham de ser, concordei perfeitamente com o primeiro governo e disse porque é que tinham de ser todos os jornais a fazer isto, ok? E expliquei porque é que, aquilo que eu tinha feito explicar o todos era o que era a diferença realmente para mudar a consciência, que era mudada da forma como eles tinham explicado, ok? Ou seja, às vezes isto é tipo por questões da emoção, outras vezes isto é tipo por passos na argumentação. Muitas vezes tipo, uma equipa foca-se muito em provar os impactos e a equipa, e a equipa e uma segunda casa, por exemplo, foca-se em provar porque é que vamos efetivamente chegar àqueles impactos, ok? Tipo, nas ligações anteriores de explicação. E depois a comparação tipo, que deve ser feita entre estas equipas é por uma lógica de fundamentalidade ou de importância inicial. Ou seja, é tipo, eles só conseguem explicar aquilo com base nesta argumentação anterior que nós fizemos, ok? De os passos para lá chegar. Ok, então, resumindo, tipo, estas formas de comparação e que são centrais para vocês mostrarem que os vossos casos devem ser superiores a outras equipas. Vocês podem mostrar tipo, que vocês tipo, afetam o maior número de pessoas, de forma óbvia, simples, básica, e mesmo importante para explicarem porque é que vocês devem estar tipo, em vantagem em relação a outra equipa. Ok? Vocês podem explicar porque é que os danos que são causados pela outra equipa, mesmo que sejam tipo, um número inferior, ou as vantagens que vocês trazem tipo, para um grupo específico de pessoas, tipo, são fundamentais e em si mesmo tipo, fazem mesmo que para algumas pior um bocadinho, porque é que isso justifica que se façam se faça esta ação para um determinado grupo, ok? Ou porque é que se condene determinada ação tipo, para um determinado grupo, ok? Mesmo que haja umas vantagens, isto afeta de tal forma tipo, algumas pessoas, ou melhora de tal forma algumas pessoas que nós tipo, não podemos ou temos de o fazer, ok? Pronto. Por exemplo, numa moção sobre pôr bairros sociais em zonas de classe alta, ok? Se vocês quiserem argumentar que, eventualmente, sabe, tipo, os preços das casas tipo, e as pessoas da classe alta, dos bairros de classe alta, podem ficar desagradadas com a situação, vocês podem explicar que, tipo, que o aumento de qualidade de vida para as pessoas dos bairros sociais ou do alojamento social vai ser tão superior, tipo, estilo, as possibilidades que essa pessoa passa a ter pelo contacto, pelo whatever que vocês queiram argumentar, que passam a ter, justificam que haja tipo, uma pior qualidade, uma redução da felicidade para tipo, as pessoas de classe alta que já lá estavam, para melhorar tipo, de forma life-changing das pessoas que se passam a mudar para lá. Ligado a isto, e neste mesmo debate, vocês podem ter uma lógica tipo de vulnerabilidade. Ou seja, vocês podem dizer, nós temos estas pessoas que estavam bem, nós temos estas pessoas que estavam mal. As pessoas que estavam mal estavam numa lógica de vulnerabilidade, que não tinham tanta escolha, do estilo, elas estão a ser alocadas a casas que são dadas pelo Estado. Ou seja, elas não têm bem escolha onde é que vivem. As outras, ao mesmo tempo, se não estão bem naquele sítio, têm uma liberdade superior de se mudarem tipo, para outros espaços. E para além disso, tem outras formas de se retirar do seu desconforto. Enquanto estas estão numa lógica de de completa dependência, desculpa, incompleta não, mas estão numa lógica de dependência e estão numa lógica de uma situação muito maior fragilidade do que as outras. Ou seja, é muito mais importante nós ajudarmos-las a elas e priorizarmos as necessidades delas do que destas outras que estão numa situação melhor, ok? E aí estão, por exemplo, a utilizar tipo, o stakeholder da vulnerabilidade. Ou a mesma coisa sobre, tipo, coisas que protegem crianças em geral. É muito, muito aplicado o stakeholder da vulnerabilidade, ok? Lógicas de tempo, eu já falei um bocadinho quando apresentei, mas é muito longo termo, curto termo, e muitas vezes pode ser muito útil para tentarmos encontrar tipo extensões, se perceber como é que
como é que tipo os diferentes como é que diferentes argumentos, como é que diferentes clashes funcionam ao longo do tempo, quer no curto prazo como no longo prazo. As pessoas costumavam dizer que tipo, o longo prazo tinha uma vantagem, no entanto, já vi muito bons casos que se focam em provar como é que no curto prazo aquilo que acontece é de tal forma danoso que nós não podemos, tipo, em consciência, tomar tipo, determinada decisão. Ok? Pronto. E fundamentalidade é muito tipo a explicação que eu estava a dar há pouco, ou seja, organizar tipo, o pensamento de forma a obter. A explicar porque é que uma coisa depende da outra ou passa a acontecer mais com a outra. Pronto. De forma geral, eu vou só tipo, olhar um bocadinho rapidamente para o discurso de extensão e dizer tipo, objetivos específicos de como é que nós conseguimos construí-lo. Então, nós temos uma moção. Nós nessa moção, nós identificamos tipo, o que é que pode existir no debate. Nós, ao longo do debate, ouvimos o que é que as primeiras casas estão a dizer e percebemos que eles trouxeram uma série de pontos, foram relativamente bem desenvolvidos. Há aqui um ponto que eles não desenvolveram. Nós podemos escolher fazer esse ponto, tipo, fazer uma extensão horizontal, ou pegar em algum dos outros pontos que nós achamos que é mais importante e estamos mais seguros com eles e desenvolvê-los. Dado isso, nós esticamos algumas linhas de tipo de coisas que podemos falar, mas mais importante, nós focamos-nos em perceber como é que nós vamos mostrar que aquilo que nós vamos trazer vai conseguir ganhar às outras equipas que estão a ser trazidas tipo, à nossa frente. Nós preocupamos em tipo, arranjar justificações porque isto é mais importante do que a nossa bancada trouxe. E fundamental, nós preparamos refutação à outra equipa. Nós tanto explicamos até que pontos é que eles chegaram, ambas as bancadas, como nós mostramos porque é que aquilo que eles estão a dizer não é assim tão provável de acontecer ou ou porque é que tipo, é mais ou menos provável de acontecer. Ou porque é que não é tão ou mais importante. Eu vou só tipo, mostrar, tipo, se conseguir, um gráficozinho rápido, acho que é isto, abrir, espera aí, que é, se eu conseguir mostrar, não sei se conseguem, se vão conseguir ver, estão a ver? Não. Espera, preciso entrar nesse link rapidinho. Tá a pedir acesso. Espera aí, então. Ai, chat. Eu abri aqui uma lousa interativa. Então, como é que eu escrevo o chat? Chat. Desculpa. Daqui. Agora foi. Pronto, ok. Basicamente isto é intensidade, isto é plausibilidade, ok? Em geral, tipo, o debate, tipo, todos os argumentos existem num eixo de intensidade e plausibilidade. Quanto mais intenso for, desculpem, isto está errado, esta estrutura. Como é que eu apago? Quanto mais intenso, exato, isto é assim que funciona, na verdade. Isto é ao contrário. Ou seja, não é quanto mais intenso, mais plausível é quanto mais intenso, menos plausível é. Quanto mais plausível é, geralmente menos intenso é. Ok? Desculpem, foi parvo e desnecessário. Ou seja, o resultado era isso. Mas basicamente, ou seja, vocês desenvolvem um caso e vocês tipo, focam-se em explicar porque é que o vosso caso é mais importante e vocês tipo, atacam tipo, as outras equipas, preparam o vosso caso, vocês introduzem logo a mostrar tipo, qual vai ser o ponto-chave novo que vocês vão estar a trazer, vocês apontam o que é que vão fazer, vocês respondem tipo, à outra equipa, analisam tipo, o vosso material, resumem tipo, porque é que o vosso material é mais resumem o que é que vocês trouxeram, comparam tipo, aquilo que vocês trouxeram com o das outras equipas, ok? Vocês podem integrar a refutação, podem integrar a comparação à medida que fazem a argumentação,
no início, se calhar pode ser mais útil vocês fazerem tipo separações claras daquilo que é o material. Muitas vezes, tipo, ou seja, depois de passarem em fase de será que consigo falar durante todo o tempo, a certo ponto vai haver uma fase, será que eu consigo dizer tudo aquilo que eu quero dizer em tão pouco tempo, ok? E é muito importante que consigam. É muito importante que vocês tenham um controle real sobre o vosso discurso e que consigam explicar aquilo que querem explicar durante aquele período de tempo, ao mesmo tempo que tenham tipo, uma lógica de introdução, um desenvolvimento e uma lógica de conclusão, ok? E que isso pareça controlado. É bom vocês treinarem para acabar nos 7 minutos e não para os 7 e 15 mais, ok? Os 7 minutos é suposto serem 7 minutos, os 15 segundos são só 15 segundos e não é suposto vocês desenvolverem muito nesse ponto, ok? O que é importante vocês já disseram. Então, tipo, vocês garantirem que tipo, as coisas essenciais que são apresentação e análise dos vossos pontos, refutação e comparação, não necessariamente por esta ordem, garantam que isso acontece, ok? Para além da introdução e conclusão. Explicação do que é que vocês fizeram, explicação do que é que vocês vão fazer, ok? Pronto, ou seja, em resumo é isto. No final de contas, extensões ganham debates para as segundas casas, ok? Vocês têm de pensar que vocês estão ali para ganharem com o vosso discurso. Vocês adoram o vosso parceiro, vocês confiam muito no vosso parceiro, ele vai-vos provavelmente salvar, mas vocês estão ali para ganharem com o discurso. Isto aplica-se a todas as casas, mas com as tensões ainda mais. Tipo, a vossa equipa depende de vocês. Se vocês não apresentarem material tipo, bom, se vocês não forem diferentes de outras casas, e é mesmo importante vocês trazerem já a principal argumentação de refutação que vai ser trazida pela vossa bancada, ok? Não é suposto vocês tipo, não refutarem e deixarem a refutação para o WIP, porque a refutação é argumentação. Não é suposto o WIP trazer toda a refutação completamente nova, sem dar espaço a ninguém para poder tipo, dar alguma resposta à refutação que está a ser trazida, ok? É suposto a refutação ser introduzida, pelo menos, na extensão, ok? Então, tipo, a vossa casa depende de vocês e o material que está a ser trazido depende daquilo que vocês estão a trazer. Desculpem, eu estendi um bocadinho mais. Questões para concluirmos? Eu acho que eu fiquei um pouquinho na dúvida só naquela questão da plausibilidade, que tu estava a falar do gráfico, no sentido de, tipo, se aquilo é pouco plausível, significa que aquilo é muito relevante. Tipo, se você consegue explicar que aquilo seria plausível, certo? Claro. Tipo, às vezes é pouco plausível e pouco relevante. Isso acontece, claro. Não, é só assumindo bons argumentos, sei lá, e não é por relevante, é por impacto mesmo. É por exemplo, guerra nuclear. Guerra nuclear tem muito impacto, mas não é muito plausível. Mesmo que agora haja uma fundamentação geral de que, e tal, a Rússia não sei o quê, whatever, ok? Não interessa. Guerra nuclear não é assim tão provável, ok? Ao mesmo tempo que é muito plausível. Ao mesmo tempo, depois há outras coisas que, sei lá, acontecem necessariamente. Tu fazes uma coisa, fazes uma moção e há determinada coisa que acontece. Isso não significa que seja necessariamente muito importante. Tipo, pensem em debate, tipo, novamente, o debate é um bocado tipo xadrez e no debate todos os lados estão provavelmente a dizer alguma coisa que tem algum fundo de verdade. O que é relativamente plausível, tipo, o que é relativamente importante. E vocês devem dar valor tipo, a tudo aquilo que é dito. Vocês não devem tipo, dizer, não, aquilo nunca acontece. Tipo, eles estão totalmente errados. Ou tipo, eles estão. Whatever. Vocês devem tentar fazer é tipo, diminuir os outros argumentos e tipo, fortalecer os vossos. Ok? Essa é uma lógica de flow. Tipo, não é tipo, por absolutos. Tipo, as coisas. Imaginem que há. Imaginem que o debate tipo, é tipo uma onda que corre através de um eixo e que tipo os governos, imaginem, estão em cima e as oposições estão em baixo, que é tipo sim e o não, para uma determinada moção, e a ideia é que vocês, através da vossa argumentação, tentem atrair tipo, o eixo da verdade, tentem atrair a onda da verdade mais para o vosso lado e menos do outro lado, ou seja, ela tem sempre de sair de um percurso para se juntar ao vosso. Não é tipo que ela, por dizer uma coisa, fique colada ao vosso, em cima ou fique colado ao de baixo, ok? Ela vai fluindo mais para o vosso lado ou menos para o vosso lado, consoante aquilo que está a ser o debate, ok?
e a posição final dela, tipo, é a posição final do adjudicador, se não também importa, tipo, quanto é que vocês contribuíram para, tipo, sabe, atrair mais ou atrair menos, ok? Acho que é uma boa forma de poderem pensar a coisa. Outra coisa é sabe, responderem de facto àquilo que está a acontecer. Sabe, e atacarem de facto o material que está a ser trazido pelas outras equipas, sabe, e trabalharem diretamente com os materiais tipo, das outras equipas. Estão a dizer que o debate era tipo boxe também, ou seja, é suposto tu acertar diretamente nas outras pessoas, não só tipo andar a fugir e que os impactos são, sabe, é suposto mesmo acertarem no ponto, não só ficarem em meio. Não sei, há sempre boas comparações para debate e outros desportos. Mas no geral é mesmo suposto haver interação séria e efetiva entre equipas, por exemplo, que é uma coisa que muitas vezes falha, ou seja, não é só tipo referir a outras equipas ou insultá-las, dizer que elas que não sabem o que é que estão a fazer ou que não chegaram, não, é suposto ir aos argumentos delas e em comparação com o rugby é suposto ir-lhes tirar a bola, tipo, mandá-las ao chão, ok? Não é só suposto tipo, insultá-las ou dar-lhes uns toques. Ok? É mesmo suposto atacá-las diretamente e tipo roubarem a bola tipo, para o vosso lado, mandando-os ao chão, ok? Então é suposto mesmo haver interação séria, que muitas vezes tipo, não existe e as pessoas só tipo, fazem os seus próprios discursos nas suas bolhas e esperam que tipo, cada dedicação magicamente ache que eles foram tipo, os melhores da sala e que portanto eles têm rating, mas não é suposto funcionar assim e se for internacionalmente não corre bem, ok? Porque o debate é sobre interação e sobre o debate que está a decorrer naquela sala. Vocês podem ter a melhor ideia do mundo, se vocês não conseguirem explicar porque é que a vossa ideia é melhor do que as outras ideias que estão na sala para aquela adjudicação, vocês não vão ganhar o debate. Ok? Pronto. Acho que é isto. Questões mais? Pronto, se não houver mais questões, eu espero que tenha sido útil, espero que tenha sido interessante e fiquem à vontade para mandar mensagem no Facebook ou WhatsApp. Pronto, muito obrigado e até breve. Obrigado, nós. Vamos já aplicar no torneio do Brasil, portanto, até para correr Boa bem. sorte, espero que Em corra 2 bem. horas será aplicado. Ora é essa. Um abraço a todos, boa Obrigada, sorte. ter um Adeus. bom final de Obrigado. semana. Beijinhos a Lu, ao Obrigado, bom Luiz. torneio. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. Adeus, obrigado.